Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Eu Mesmo Gabi Podcast. Dando sequência à minha grande opinião, né, sobre as séries, sobre uma série que tá bombando muito na Netflix, principalmente aqui no Brasil, né? Série brasileira, Cidade Invisível. Bem, vamos lá. Então, antes de começar a minha opinião, eu queria só lembrar que esse episódio contém spoiler, né? Como as minhas opiniões geralmente contêm, tem spoiler sobre série, tudo. Contém spoiler. Então, se você não viu a série, corre, assiste, tá muito legal. Depois volta aqui e vê o que eu achei e a gente até conversa sobre, beleza? Então é isso. Atenção, tem spoiler, vejam a série e aí volta. Ou então, se não quiserem ver a série, curtam o episódio e vocês vão ver a minha opinião. De repente, a minha opinião de fato façam vocês quererem ver a série, né? Então, vamos lá, vamos pro episódio. Tamo junto. Cidade Invisível. O que acontece com essa série? Ela é uma série brasileira, né? Ela se passa no Brasil e ela aborda o folclore brasileiro, o que é uma coisa muito bacana, né? A gente tem uma abordagem com aquela pegada, aquelas séries sobre místico e magia, séries americanas, né, no caso. Só que trazido isso pra cultura brasileira. E é aí que eu acredito que ela deve chamar bastante atenção, né? Porque tem bons atores, tem, principalmente pro Brasil, tem essa apropriação cultural muito da hora. Que você fala sobre o Saci, Tutumarambá, e aí tem a Yara, Curupira. Então, assim, você tem esses personagens históricos, folclóricos do Brasil, e você vê eles ali, né, a personificação. Claro que adaptados para até para trazer um pouquinho para uma coletividade das pessoas que estão assistindo, né? E assim, vamos lá. A série se passa no Brasil, claro. Tem cenas que eu vi que foram filmadas no Rio de Janeiro. E a ideia é que existe uma reserva, né, uma aldeia, um vilarejo, que gostariam muito que ele entrasse como centro histórico para que ele pudesse ser preservado. E aí tem uma empresa que quer derrubar tudo para poder construir, enfim, prédios e shopping, entre outras coisas. E aí essa empresa meio que sabota, né? Faz um incêndio e aí libera um espírito maligno que tinha sido aprisionado de um caçador que tentou matar o Curupira. E aí essa empresa vai, coincidentemente o caçador era pai do atual dono dessa empresa, e ele faz um incêndio lá, libera esse espírito, e esse espírito entra no filho do principal, né, da série. E a filha mata a mãe, uma loucura. Mas enfim. A série, ela desenvolve bem, sabe? Eu acho que assim, tem umas pequenas falhas de roteiro, mas não que sejam de fato falhas. Eu acredito que pelo fato de, historicamente, a gente ter novelas no Brasil, existe uma pitada desses clichês que a gente vê, seja a relação de neta e avó, neta e neta e avó, filho pai, toda aquela questão da delegacia e não sei o que. São coisas clichês que ou a gente já viu em novela ou a gente já viu em outras séries. Então, meio que fazem parte, mas não acrescentam. O fato de a gente estar acostumado meio que traz pra gente só uma coerência. Não é a mais nem a menos. E o que eu acho mais incrível dessa série, o que eu mais gostei, é justamente por ter essa abordagem de magia sobrenatural apropriada pro folclore brasileiro. Isso, pelo menos assim, eu acredito que pra muita gente que é do Brasil e tá vendo essa série, é isso que tá chamando muita atenção, né? Claro, a história é boa, tem, os personagens são ok, tem cenas que eu questiono se de fato precisava, alguns diálogos que você fica, não sei, talvez faltou aprofundar um pouquinho, mas assim, no geral, é bom, sabe? E aí, dos personagens, acredito que um dos personagens mais marcantes, talvez, seja o Curupira, porque meio que existe uma transição muito forte de quem ele era para quem ele foi e para quem ele voltou a ser.
A transformação dele de volta pra criatura, Curupira, é incrível. Só que a gente não entende muito bem o que aconteceu pra ele deixar de ser o Curupira. E a Cuca também. E assim, meio que mostra um pouquinho da origem de cada ser. É muito legal isso. Isso nunca tinha sido abordado, eu acho, em alguma série, pelo menos assim, de grande produção, de grande. Que tem uma grande indústria por trás empurrando, sabe? Isso é muito legal. E aí, continuando, eu acho assim, até o plot acontecer, né, de aparecer o vilão, assim, as coisas são previsíveis, sabe? Você vê que no começo você fica meio sem entender o que tá acontecendo e você até se questiona algumas coisas. Já, será que de fato ele que tá matando os... Que meio que é isso, né? O corpo seco é essa criatura do mal, o espírito do mal, e ele quer vingança das outras criaturas folclóricas, né? Que ele queria matar o Curupira e ele quer vingança e o objetivo final dele é matar o Curupira. E aí você questiona, mas quem tá matando? De onde tá vindo? A gente primeiro não entende, você vê que é ali, mas talvez quem conhece o folclore vai tirar de letra na hora, né? Mas pra uma pessoa que conhece de forma rasa, que via, era, pô, de Capão Amarelo, que era criança, ouvia só um pouquinho das histórias, principalmente você vai se envolver um pouco com a trama da série. E assim, o fato do vilão estar no corpo da filha dele, você fica assim, e inclusive até as cenas em que é ele nela, que vai acontecendo, as cenas são boas, mas tem hora que fica tipo, não sei, sabe? Eu acho que poderiam até ter criado, às vezes, talvez um pouquinho mais de uma ambientação mais sombria, quando a criancinha tivesse com o corpo fechado, né? Corpo fechado, o corpo seco nela. E talvez até quando mostrou, né? Quando apareceu de fato o corpo seco nela, que a avó tava com aquele outro cara fazendo um ritual de proteção, não sei o que, de limpeza. Talvez fosse interessante até abordar um pouco mais aquele espaço, que nem o filho nem o principal, você ter aquele espaço mental dele lá em que mostra o histórico dela, talvez até abordar essa parte dentro da cabeça da criança, trazendo uma ambientação sombria, e aí aparece o corpo seco, e aí meio que empurra todo mundo, uma coisa mais, talvez um pouco mais impactante, porque meio que apareceu ali ela possuída, e aí, bum, corta, e aí a avó tá falando com o neto, tipo, ah, meu Deus, porque não sei o que, e eu não sei o que aconteceu, e ela não tá bem, sabe, foi um corte muito rápido, que poderia ter apresentado um pouco mais coisa, até pra criar mais é, o impacto que o corpo seco tem, né? E aí depois o principal ele chega e fala, ah, não, vem pra mim que eu sou mais forte e tal. Só que assim, clichêzão. A gente aceita nisso porque, ok, faz sentido. Mas aí depois que ficou nele, ficou meio... Ficou tipo pensa assim, que a série tem altos e baixos, né? Um episódio tem altos e baixos. É difícil você ter um conteúdo que tá sempre em alta. E aí, a partir do momento, ela tava oscilando por alto, baixo, alto, baixo. Aí quando o corpo seco foi de fato pra ele, pensa que o entusiasmo ficou tipo... E aí a série vai seguindo, aí melhora um pouquinho, e aí você fica, ah, não sei o que. E aí no final ele conseguiu manter boas expectativas, né? E a transição pra uma possível segunda temporada foi até legal. Porque bem que no final o principal descobre que, assim, no decorrer do final, o principal descobre que ele é filho do Boto Cor-de-Rosa, então ele é meio ser humano, meio criatura. E aí ele seria o elo entre os dois mundos, e enfim. E aí no final eles levam ele, que ele meio que se sacrifica para derrotar o corpo seco. Super clichê também, achei uma cena bem relativamente fraca, que não trouxe impacto. Mas o finalzinho, a transição, né, das criaturas levando ele pra floresta, pra meio que talvez de fato tornar um deles, isso foi legal, sabe? Então, eu até me contradisse agora, não falei que no final se não teve alto, mas não, tipo, de fato teve essa queda, porque essa derrota final do corpo seco, eu achei... Mas, enfim, como final de temporada foi bom, né? Então, é isso. Minha nota final pra série é 3.8, porque tem diálogos medianos, tem uma história boa, bons personagens, mas o diálogo deixou a desejar.
E, claro, é uma boa série, tá? Uma boa série. Vejam, curtam. E é isso. Bem, muito obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que curte aí, apoia, dá o like. Se quiserem comentar também, fique à vontade. Isso aqui é minha opinião, vocês podem ter de vocês. É só comentar, a gente até conversa. E, gente, tenham um bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana. E é isso. Fiquem bem e até a próxima.